Justiça e Você está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre o Censo Previdenciário da Justiça Norte-Riograndense. Magistrados, servidores da ativa, aposentados e pensionistas devem agendar o atendimento pela internet. A primeira fase termina esta semana. E veja também a polêmica decisão do STF que permite a entrada da polícia em residências sem uma ordem judicial. E na entrevista vamos falar das atividades e do desempenho dos juizados especiais da capital. O convidado é o coordenador dos juizados, o juiz Paulo Maia. Continue conosco, o Justiça e Você volta em instantes. Enquanto isso, a gente deixa você com um resumo das últimas notícias do Judiciário Norte-Riograndense. Até já! A juíza Virgínia Araújo, da 5ª Vara Civil de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, condenou a rede social Facebook a indenizar uma usuária em R$6 mil por danos morais. A usuária afirmou ter solicitado aos responsáveis pela rede social a exclusão de 2 páginas que exibiam perfis falsos, utilizando a imagem dela associada a outras identidades, mas teve o pedido negado. O @TJRN Notícias, perfil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Twitter, alcançou a marca de 25 mil seguidores. É o primeiro perfil em número de seguidores do Nordeste e o segundo dentre os tribunais de justiça brasileiro. Quem vai falar sobre esse crescimento é o secretário de Comunicação Social do TJ Potiguar, Rubens Lemos Filho. Secretário, em pouco mais de um ano, um incremento de 65% no número de seguidores. A que o senhor atribui esse aumento? Isso decorre de um trabalho de equipe muito bem feito. É um trabalho que não é meu, é um êxito que não é meu, é de uma equipe inteira. Aqui não há individualismo, há um trabalho sério, um trabalho dividido. As pessoas têm voz ativa também na tomada de decisões, de opinião aqui com a gente. E é uma coisa feita com muito profissionalismo. Acho que a palavra profissionalismo é essencial. Porque nós respeitamos os princípios básicos do jornalismo, que é a checagem, que é a apuração da notícia, é a forma clara e concisa de se escrever uma notícia, certo? Para que as pessoas entendam, e a capacidade de perceber que as redes sociais elas têm um efeito multiplicador muito relevante. 25 mil seguidores, nós temos mais seguidores que São Paulo, mais seguidores que Rio de Janeiro, mais seguidores do que todos os estados do Nordeste, isso é muito importante, mostra que a gestão prima pela divulgação, por compartilhar com as pessoas os seus atos, seja seja na área civil, seja na área criminal. E as pessoas têm um acompanhamento permanente do noticiário. Eu acho, inclusive, que a gente pode até chamar de uma agência de notícias que funcionando, num ritmo bastante eficiente, em tempo real. Isso tem sido aproveitado bastante. Somente nesse período foram 1.381 notícias que foram produzidas e reproduzidas pelos diversos meios de comunicação, sejam eles da web, como também dos impressos e das rádios aqui espalhadas pelo Rio Grande do Norte. Secretário, além do Twitter, a presença do Tribunal de Justiça Potiguar nas demais redes sociais também merece destaque. Houve um incremento expressivo, especialmente no Instagram, que nós temos hoje 70% de seguidores a mais do que havia no final de 2014, e temos também no Facebook 30% a mais de adeptos à página do TJ, que traz sempre informações de utilidade pública, dicas de justiça, retransmissão do programa, flashes e instrumentos e ferramentas que nós criamos também foram muito importantes para que esse desempenho fosse atingido, como o TJ WhatsApp e também a presença nossa no Periscope, que é uma ferramenta muito recente, mas que nós demonstramos estar familiarizados com ela. Começou o Censo Previdenciário da Justiça do Rio Grande do Norte.
Devem participar desta atualização cadastral magistrados, servidores da ativa, aposentados e pensionistas que estão na base de dados do Tribunal de Justiça Potiguar. O censo do Judiciário acontece em paralelo ao recadastramento realizado pelo Poder Executivo. Para participar, os servidores devem se dirigir a uma central do cidadão ou a um dos postos de atendimento disponibilizados pelo governo do Estado. Mais de 2.000 magistrados, servidores, aposentados e pensionistas do Tribunal de Justiça devem passar pela atualização cadastral. Manter as informações atualizadas dos servidores é uma obrigação legal de todos os poderes no Brasil. O principal é melhorar a qualidade da nossa base cadastral, possibilitando a diminuição, se ocorrente, de fraudes e facilitando a concessão dos benefícios, notadamente quanto às aposentadorias. O público-alvo atendeu ao chamado prontamente. Logo nos primeiros dias, segundo a coordenação do trabalho, mais de 90% das pessoas indicadas para fazer o censo já tinham agendado o atendimento. O agendamento é feito diretamente na internet, pelo site censo.tjrn.jus.br. A servidora Régia Teixeira foi uma das primeiras a participar do recadastramento e elogiou a organização do trabalho. Foi bom o agendamento, já vem tudo certinho previamente, né? Data e horário. Magistrados e servidores devem ficar atentos para as datas e prazos definidos em cada comarca que irá receber o censo previdenciário. Teremos 3 postos no Poder Judiciário, um no Tribunal de Justiça, outro no Fórum da Comarca do Natal e o terceiro no Fórum da Comarca de Mossoró. Na comarca do Natal serão atendidos os servidores desta comarca e do Tribunal de Justiça, além dos servidores da comarca de São Gonçalo do Amarante, que poderão fazer na central do cidadão ali existente. Na comarca de Mossoró, os servidores da própria comarca de Mossoró, de Areia Branca, Baraúna, Governador do Cerrosado e Upanema. Os servidores da ativa destas comarcas farão o censo entre 15 de fevereiro e 26 de fevereiro. Os aposentados e pensionistas destas comarcas farão o censo entre 29 de fevereiro a 4 de março. Com relação às outras comarcas do estado do Rio Grande do Norte, o período iniciará no dia 15 de fevereiro e irá até o dia 4 de março, e o local adequado para se fazer o censo previdenciário será a Central do Cidadão ou outro local disponibilizado e amplamente divulgado para cada localidade. Estão dispensados de participar do censo somente os estagiários, os bolsistas, os servidores exclusivamente comissionados, além dos temporários. Excetuando essas categorias, o servidor que deixar de realizar a atualização cadastral terá o salário suspenso até a regularização do cadastro. O juiz Ederson de Moraes, da comarca de Angicos, condenou uma distribuidora de bebidas ao pagamento de indenização por danos morais e danos estéticos a uma criança atropelada em 2008 por um caminhão da empresa. Segundo os autos, o menino, que na época tinha 8 anos de idade, andava de bicicleta na calçada acompanhado da mãe, quando o motorista da distribuidora fez uma manobra proibida e atingiu a criança. Por causa dos ferimentos, o menino permaneceu 68 dias internado, teve perda de mobilidade e agora depende de tratamento por tempo indeterminado. O juiz João Afonso Moraes por Deus, da comarca de Marcelino Vieira, deu um prazo de 90 dias para que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, melhore a qualidade da água fornecida à população do município. Entre as medidas determinadas estão a instalação de filtros e monitoramentos do manancial e da água tratada. Caso a sentença seja descumprida, o diretor-geral da companhia pagará multa diária de R$1.000. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. No próximo bloco, você confere quais os serviços prestados pelos juizados especiais em Natal e a decisão do STF que permite que a polícia entre na casa de qualquer cidadão sem ter um mandado judicial. Enquanto isso, aproveite a pausa para acessar a nossa página no Instagram. Lá você vai encontrar nossas melhores imagens e também as mensagens compartilhadas pelo Judiciário Potiguar. Siga o TJRN no Instagram,
O Justiça e Você volta já. Por maioria de votos, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram liberar a entrada da polícia na casa de qualquer cidadão, mesmo sem mandado judicial. A decisão está dividindo opiniões. A decisão de permitir a invasão de residências pela polícia sem ordem judicial, sempre que houver razões que indiquem um crime dentro da casa, é positiva, segundo esse magistrado que atua na área criminal. Ao meu ver, foi satisfatória a decisão. Havia um vácuo normativo muito grande na regulamentação desse direito fundamental, dessa garantia fundamental disposta no artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, de inviolabilidade do domicílio do cidadão. O magistrado explica também que, de acordo com a decisão, a ação deve ser sempre justificada, sob risco de anulação das provas colhidas contra o suspeito. Vai facilitar o trabalho daquele que queira fazer uma investigação decente. A gente sabe que há situações de urgência. Então, a própria Constituição fala que situações são essas, né? No artigo 5º ela fala que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. O que o Supremo veio foi regulamentar de modo específico nesse caso a possibilidade de violação do domicílio do indivíduo, ou seja, de que modo o Estado poderia intervir nessa garantia fundamental do indivíduo, dizendo que, tudo bem, pode haver a violação do domicílio. No entanto, senhor policial, por favor, justifique, ainda que posteriormente, quais foram as razões que lhe levaram a tomar essa atitude. Se essas razões forem consideradas lícitas, a prova produzida será considerada lícita, ok, vai servir para o processo criminal. Porém, se não forem consideradas corretas essas razões, toda a prova será perdida, será considerada nula, e o policial ainda poderá responder civil, administrativo e penalmente. Para a Polícia Civil, a decisão do STF esclareceu qual deve ser a conduta dos agentes quando confrontados com situações de crime em residências. E chancela o que já está na legislação propriamente dita, tanto na Constituição Federal como no Código Penal, que já prevê esse acesso às residências em casos de desastre, acidente, no caso de desastre, flagrante delito ou a prática de algum crime dentro dessas residências propriamente dito. Durante o julgamento, apenas um ministro do STF acabou sendo contra a medida. Para Marcos Aurélio de Mello, o ato seria inconstitucional. Isso porque a suposição do policial poderia não se confirmar e acabar colocando em risco a inviolabilidade do domicílio. Eu acho bastante perigoso em decorrência principalmente do fato de não apenas legitimar que tais práticas permaneçam ocorrendo, mas dar um cheque em branco para que condutas arbitrárias dessa natureza persistam violando o artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que fala que a residência, o domicílio, é inviolável, salvo nas hipóteses constitucionais lá previstas. Os juizados especiais foram criados para agilizar as chamadas pequenas causas que chegam à justiça. Em Natal, esta porta de entrada de processos tem superado as expectativas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está conosco hoje o juiz Paulo Maia, coordenador dos juizados especiais aqui na capital. Doutor Paulo, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Qual é o levantamento que se faz de 2015 lá nos juizados especiais? Os juizados especiais no ano de 2015 tiveram algumas dificuldades em razão de todos os problemas que nós passamos de redução de quadro de servidores e de juízes. Mesmo assim, nós conseguimos ainda atuar nas 3 frentes mais importantes, que é na entrada do processo, evitando novos casos com as pré-conciliações, tentando diminuir aqueles processos que já estão em andamento através de mutirões e de apoio ao desenvolvimento da atividade jurisdicional, e também com alguns projetos inovadores que nós criamos dentro da coordenação dos juizados. E quais são esses projetos? Explique para a gente um pouco. Os 3 projetos que nós levamos à frente da coordenação foram o projeto Devolver para Reparar, em que os juizados especiais criminais devolvem à sociedade o dinheiro cometido pela prática de crimes, através de ações sociais. O projeto de estágio curricular, em que a universidade leva seus alunos até o complexo judiciário para fazer audiências e ajuizamento de novos casos, trabalho voluntário para o Poder Judiciário, e também
nós demos continuidade ao ADJ, ao Apoio ao Desenvolvimento Jurisdicional, que é uma forma de dar apoio às unidades que estão com maior número de casos para serem julgados remotamente, sem gastos com diárias ou deslocamentos. Doutor Paulo, só lembrando, o Devolver para Reparar, ele tem um cunho até social também, né? Explica um pouco para a gente. Exatamente, porque as entidades que se cadastram para se receberem os valores decorrentes destas transações penais, elas são entidades sociais com relevantes ações nesse campo e elas se cadastram e se aquele projeto for aprovado, o juiz destina a verba a ela que vai aplicá-la em projetos de abrangência social. Quem pode se cadastrar? Pode se cadastrar toda e qualquer entidade que seja regularmente constituída, com CNPJ, com diretor, presidente, e até mesmo as entidades públicas como Polícia Civil, os órgãos da Secretaria de Segurança Pública também. E ONGs também. Isso, o terceiro setor, as ONGs do terceiro setor são as que mais são atendidas. Doutor Paulo, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, que é vanguarda no país, divulgou recentemente uma estatística de que o investimento nos juizados especiais deu um grande resultado. É esse o caminho? É esse o caminho. Os juizados especiais são a parte da justiça mais próxima da população. E é onde o processo tem a possibilidade de acabar mais rápido ou de sequer existir. Por exemplo, dentro do nosso tribunal, as pré-conciliações são feitas nos juizados especiais de 3 formas. Através da unidade móvel de trânsito, que nos acidentes se desloca até o local do acidente, tendo um percentual superior a 90% de acordo. Resolve o problema lá mesmo, no local da batida do acidente? No local, sem jamais, só em 10% dos casos se transforma em processo. Os juizados do aeroporto, também o juizado do aeroporto é muito eficaz, mais de 70% de acordo, nos casos em que as pessoas têm problemas com as companhias aéreas, e resolve também no local. E também, por fim, o expressinho que a gente chama lá, dentro do complexo judiciário, das empresas de telefonia, que a pessoa vai até lá e, em vez de ajuizar a ação, resolve com o funcionário da empresa que tem alcançado também um índice superior a 80% de acordo, evitando novas demandas, o que nós já calculamos que dá o andamento processual de 3 varas. É uma economia em torno de 3 milhões a 3 milhões e meio por custo de manter uma unidade jurisdicional, se esses projetos não estivessem atuando, evitando novas demandas. E a gente fala em economia financeira, mas também tem o ganho na agilidade na resolução do problema para o cidadão. Exatamente, porque se você sequer chega a ajuizar a ação, o tempo de duração do processo é 0, né? Você evita a demanda e com isso você não tem todo o transtorno do processo e também não tem os gastos com a movimentação de todo o aparelho judiciário de uma causa que pode ser resolvida sem precisar entrar com a ação. É uma resposta que sai até mais rápida sem precisar ajuizar. É sempre essa solução alternativa que nós estamos buscando. Inclusive, agora vai entrar em vigor em março o novo Código de Processo Civil, que vai enfatizar demais isso, inclusive trazendo a regulação da atuação dos conciliadores e dos mediadores, que é uma experiência própria dos juizados especiais, também na justiça comum. Não há outro meio de a gente conseguir dar vazão à quantidade de processos que entra, se não tentar essas alternativas às soluções do conflito. O novo CPC, então, foi buscar lá na Lei de Juizados Especiais essa solução. Exatamente, é uma experiência que deu sucesso e continua dando nos juizados e que vai passar a ser aplicada agora nas varas comuns. Doutor Paulo, muito obrigada por ter vindo mais uma vez e o programa está sempre à sua disposição. Eu que agradeço. E o Justiça e Você está de volta na semana que vem, mas a gente continua ligado. Os canais você já sabe, são o site do Poder Judiciário e as redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no WhatsApp. E acompanhe também nossas transmissões ao vivo pelo Periscope durante a semana. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.